Muita gente tem me perguntado sobre o Johnny Walker, quando ele volta, o que você acha dele, para onde ele vai e etc. E nesse vídeo eu vou falar sobre ele e mais especificamente sobre o próximo adversário dele. Saiu uma notícia confirmando a próxima luta dele, que será contra o Ryan Spann no UFC 253 no dia 19 de setembro, lá na Ilha da Luta. Então ainda teremos evento lá na Ilha da Luta, 19 de setembro, 3 dias antes do meu aniversário, teremos esse grande evento que eu vou acompanhar provavelmente aqui com vocês em live, porque será no mesmo card, né, essa luta do Johnny Walker, quase que não saiu o nome, essa luta do Johnny Walker será no mesmo card de Israel Adesanya contra a Borrachinha, então muito provavelmente teremos live aqui. E nesse vídeo eu quero falar sobre o Ryan Spann, mas também sobre o Johnny Walker, mas eu quero dar uma ênfase maior no Ryan Spann, por quê? Porque eu quero falar exatamente desse cara, do jogo dele, os adversários que ele pegou, porque com isso a gente consegue saber se o Johnny Walker tem boas chances de vencer ou não, se realmente o Johnny Walker, com essas derrotas que ele teve, né, se vai mudar e etc. O Ryan Spann é um cara ranqueado, assim como o próprio Johnny Walker, então é importante a gente conhecer o adversário, né? O Johnny Walker a gente já conhece boas características dele ali, né? Boa parte do jogo dele a gente conhece, etc. Então vamos focar aqui no adversário dele. Então, começando aqui com o cartel, né, do Ryan Spann, ele tem 18 vitórias e 5 derrotas. Das 18 vitórias, ele tem 4 por nocaute, 11 por finalização e 3 por decisão. E nas derrotas, ele tem 2 derrotas por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. E ele vem com uma sequência muito boa de vitórias, né? Pra quem não sabe, ele já tinha participado do Contender Series do Dana White lá em 2017, só que ele foi derrotado, ele sofreu um nocaute para o Carl Robertson, que inclusive está no UFC, lutou recentemente, e aí ele não conseguiu entrar pro UFC, então ele foi pro LFA, fez ali 3 lutas, conseguiu vencer muito bem as 3, e aí teve uma nova oportunidade no Contender Series, né, que dessa vez foi na edição de número 10, ele tinha participado na edição de número 3, e aí na edição de número 10 ele conseguiu vencer por finalização com uma guilhotina, que é uma arma que ele usa bastante, eu vou falar sobre isso. E aí ele conseguiu entrar no UFC. Ele entrou no UFC, enfrentou ali o Luiz Henrique, né, no UFC Brasil, no dia 22 de setembro, que é o dia do meu aniversário, como eu falei agora há pouco, né, de 2018. Então ele conseguiu vencer ali por decisão. Depois ele pegou o Minotauro e conseguiu nocautear no primeiro round também o UFC no Brasil, que foi o UFC Rio. E depois ele fez mais 2 lutas, venceu o Sam Alvey e venceu o Devin Clark, né? O Sam Alvey foi o último adversário dele, ele venceu por decisão dividida. Então ele já vem com uma sequência de vitórias aí desde setembro de 2017. Então ele realmente tá numa fase boa, mas aquela pergunta, né? Mas eu acho ele tudo isso? Ele é realmente muito bom ou não? Oferece isso pro Johnny Walker? Então é isso que a gente vai saber agora, analisando aqui algumas características dele. Bom, ele tem 28 anos, 1,95 m de altura, 2 metros de envergadura, esses são os dados do site do próprio UFC, né? Então realmente é um cara alto, é um cara que tem uma envergadura boa também, o Johnny Walker tem mais envergadura ainda que isso, né? Mas é um cara grande, então não vai ter aquela vantagem absurda do Johnny Walker ser muito mais alto, ou com muito mais envergadura. Tem mais envergadura, óbvio, né? Mas não é um cara pequeno o Ryan Spann, pelo contrário, é um cara grande e é um cara forte. Bom, falando do jogo dele em si, né, das características, né, contra o Sam Alvey, na última luta dele, a gente viu que o Ryan Spann soltava algumas sequências básicas ali, mas ele sempre buscava agarrar, sempre buscava aplicar a queda. Então, como o Sam Alvey é um cara da trocação, é um cara que tem mão pesada, apesar de não ser um cara tão bom assim, né, mas é um cara que oferece risco na trocação. Então, a estratégia do Ryan Spann foi grudar ali com frequência. Então é isso que a gente já pode observar, que talvez ele tente com o Johnny Walker, porque o Johnny Walker, a gente sabe que a principal arma dele é a trocação, os golpes imprevisíveis e etc, né? Bom, além disso, o Ryan Spann, ele não só gruda e te coloca ali na grade e faz pressão, ele aplica as quedas, ele consegue boas quedas ali, principalmente o single leg, né? E ele usa ali também a perna direita para tirar o seu apoio, se ele não conseguir te derrubar só na força ali, levantando uma perna só, ele pode também usar o pé ali para aplicar queda, então consegue boas quedas a partir daí. Ele consegue colocar bastante pressão na grade, né? Ele é um cara alto, como eu disse, é um cara forte fisicamente, então ele espreme bastante ali na grade para desgastar o adversário, só que ele também se desgasta, né? Ele não tem um gás assim perfeito, pelo menos o que a gente percebeu nas lutas dele. Então ele também se desgasta, mas até aí o Johnny Walker a gente viu que também se desgasta, então nesse ponto eu não acho que tem vantagem para ninguém, né? Bom, outra coisa também que ele busca ali quando ele tá na grade, fazendo essa pressão, além das quedas em si, ele também às vezes tenta a finalização mesmo que em pé. Ele já tentou katagatame ali em pé, busca também guilhotina, então ele é um cara que não está só na grade fazendo pressão para te cansar. Ou ele vai tentar ali algumas joelhadas, como ele tenta, ou ele pode sim buscar finalização, seja katagatame ali, né, em pé, né, uma espécie de katagatame, um estrangulamento ali em pé, como pode buscar a guilhotina, enfim, ele é um cara que tem mais vitórias por finalização, então tem que ficar esperto ali. O Sam Alvey passou um apuros, por exemplo, né, mas não chegou a ser finalizado ali. Outra característica, só que agora da trocação, não ali da luta agarrada, ele usa bastante os tie tips, né, que
são os chutes frontais na linha de cintura com a perna de trás, e no caso dele ele é destro, então ele usa bastante esses chutes com a perna direita ali. Então ele usa isso por dois motivos, geralmente, né? Ele usa ou para afastar quando o adversário começa a querer andar para cima dele, porque geralmente ele que caminha para frente, né? Ele que dita o ritmo. Mas se o adversário quer andar para frente dele, ele usa isso para afastar, e também usa isso, lógico, além da contundência, que pode conseguir fazer com que o adversário sinta e tal, mas ele também usa isso geralmente quando você tá próximo da grade ali, para te empurrar e aí ir para cima de você. Então é uma forma dele também usar isso como uma entrada de queda ali, né? Ele te afasta quando você vai se preocupar ali com a barriga, ele entra e gruda em você e tenta te aplicar a queda. Ele tem bons chutes altos, ele chuta com força, com potência, tem perna comprida, então ele fica às vezes fintando o jab e joga chute alto. É importante também ter uma guarda ali rápida, né, para responder isso, para poder se defender, porque é perigoso. Como eu disse, tem a guilhotina em pé, a maioria das vitórias dele são por guilhotina, então ou em pé, quando tá ali grudado, fazendo força na grade, ele pode buscar a guilhotina. Se você tenta aplicar queda nele, ele é bem rápido também já para entrar com a guilhotina, então tem que tomar cuidado. Não é só nas entradas de queda que ele contra-ataca com a guilhotina. Mesmo fazendo pressão na grade, se você começa a mexer a cabeça demais, se abaixar demais, ele busca a guilhotina, então tem que ficar esperto, né? Bom, no chão é óbvio, né? Se ele busca a finalização em cima, no chão, quando ele tá por cima, ele também busca, então também busca katagatame, como tentou contra o Minotouro, mas naquela ocasião ele não conseguiu soltar a perna esquerda e tal, não conseguiu finalizar. Mas ele busca também as finalizações ali quando tá no chão, né? Quando ele tá por cima, principalmente. Então também tem que tomar cuidado. Bom, ele tem algumas sequências ali que ele usa na trocação, são sequências simples, ele não tem um grande repertório na trocação, né? Tem ali o chute alto que eu falei, tem a sequência de jab direto, que é o que ele usa bastante, então sequência simples e só de 2 golpes, e uma outra sequência que ele faz às vezes é o jab e o upper, ou o direto e o upper, também sequência de 2 golpes, né? Às vezes acaba colocando um cruzado ali e tal, mas não tem realmente um repertório vasto, não usa sequências e sequências de golpes e tal, não usa aqueles combos, não é nada de complexo ali, então é realmente uma trocação ok. Não dá pra falar que é ruim, mas também não dá pra falar que é excelente, né? Na minha opinião, é uma trocação ok, só que uma trocação dessas ok, quando encaixa, por ser um cara grande e forte, ele pode acabar nocauteando, né? Ele acertou o direto, essa mesma sequência, né? O direto e o upper no Minotouro, e infelizmente o brasileiro sucumbiu, né? Ele não aguentou e foi nocauteado, porque ele, na verdade, ele já caiu grog, e aí o Ryan Spann só deu mais um ali no chão e acabou de apagar o Minotouro, né? Então é uma sequência simples, mas se você não presta atenção ou não tem a guarda ali apostas, você pode acabar sofrendo, né? E duas falhas, né? Porque eu já falei tudo meio que de positivo, né? Que ele tem no jogo dele, mas ele tem duas falhas. Uma delas, bastante perigosa, é a falta da defesa dos chutes baixos. Então, o Sam Alvey explorou isso, o Devin Clark explorou isso, vários adversários dele já exploraram isso. Então, chutar ali a panturrilha, chutar a coxa por fora, por dentro. Então, ele não defende muito bem, justamente porque ele precisa da base um pouco aberta e às vezes a perna da frente mais avançada, justamente para tentar te alcançar com os braços e para tentar chegar rápido em você na queda. Então, realmente a perna acaba ficando exposta e ele não tem muito reflexo para defender. Na verdade, acho que ele nunca defende. E quando ele tenta fazer algo para evitar o chute, que seria uma espécie de defesa, ele tira a perna. Então, ele tira a perna bem rápido, faz você chutar o vento e aí ele coloca de volta. Mas raramente ele tem esse reflexo de tirar bem rápido e colocar. Então, é um caminho para explorar aí os chutes baixos, que outros já exploraram, mas enfim, mesmo assim não conseguiram vencer, mas é uma boa estratégia ir por ali. E uma outra coisa também, uma outra falha, é que a guarda dele não é tão boa, na minha opinião. Ele fica com a guarda relativamente alta, não é nem porque ele fica com a guarda muito baixa, como alguns lutadores fazem, mas ele fica com a guarda ali no meio do caminho, né, um pouco abaixo do queixo, ali no peito, mais ou menos, só que por ter a mão da frente muito avançada, né, justamente para ter um jab mais rápido, tentar manter a distância, o controle e tal, ele recebe muitos golpes por cima dessa mão. Não só da mão que tá na frente, mas tanto a mão de trás, né, que às vezes tá ali meio que no peito, então ele acaba tomando soco por cima. Então o Sam Alvey também conseguiu, na última luta, explorar bastante isso. O Sam Alvey, inclusive, foi bem na estratégia, né? Só ficou muito passivo, por isso que perdeu a luta, mas ele realmente foi bem, porque ele explorou essas duas falhas, que são falhas bem perceptíveis no jogo do Ryan Spann. Então, chutar baixo, explorar os golpes por cima. Então, acho que das características do Ryan Spann que eu queria trazer, da forma mais resumida possível, eu acho que são essas informações. Então, o que o Johnny Walker, na minha opinião, pode fazer e pode acabar vencendo usando isso, né? Ele é um cara alto, como eu falei, tem envergadura, então o Johnny Walker pode manter a distância ali usando os jabs, usando muito chute baixo. O Johnny Walker chuta com força, é um bom trocador, né? Então pode explorar muito os chutes baixos. Claro, tomando cuidado pro Ryan Spann não grudar na perna dele. Então eu acho que chutar a panturrilha seria o ideal, porque é difícil de agarrar quando você chuta a panturrilha. O Ryan Spann já sentiu a panturrilha em outras lutas, então pode ser que ele acabe sentindo. Então eu acho que o ideal seria chutar ali, chutar no corpo
ir na cabeça é meio perigoso, porque pode ser que ele consiga derrubar, e a mão dele, como eu disse, fica ali no meio do caminho, então é mais fácil de bloquear também. Então se for chutar, a coxa pode até tentar, mas eu acho que é arriscado mesmo assim. Eu acho que o mais seguro seria chutar a panturrilha. Então se o Johnny Walker chutar a panturrilha, mantiver a distância, já que ele tem a envergadura ainda maior, então acho que dá para ele ser o dono da distância. O Johnny Walker se movimenta melhor, né? Então ele consegue não só controlar a distância, mas girar, né? Se precisar, se o Ryan Spann ficar andando para cima. E ele tem os braços compridos e pode jogar os golpes com facilidade por cima dos golpes do Ryan Spann. Então se o Ryan Spann vem com sequência básica, jab direto, o Johnny Walker pode golpear por cima, com cruzado, com overhand, e ele tem a mão muito pesada, pode nocautear. Quando o Ryan Spann gruda também ali para fazer pressão na grade, o Johnny Walker tem ótimas cotoveladas. Bom, esses são os caminhos que eu acho que o Johnny Walker poderia explorar ali para vencer. Basicamente, explorar chute baixo, movimentar, fazer o Ryan Spann seguir ele e tal, e golpeando. Golpeia por cima, dá às vezes para golpear ali na linha de cintura com as mãos, né, para fazer uma sequência legal. O Johnny Walker tem golpes imprevisíveis, cotovelada rodada e tal, muita coisa. Só que eu acho que os golpes meio que imprevisíveis, né, os golpes mais bonitos, cotovelada rodada, soco rodado, chute rodado, coisa do tipo, eu acho que é meio perigoso com o Ryan Spann, porque se ele tentar e errar, o Ryan Spann pode grudar e derrubar. E aí o Johnny Walker caindo por baixo contra um cara forte que busca ali finalização e tal, eu acho que não é um bom caminho. Então, o caminho seguro, na minha opinião, pro Johnny Walker vencer é fazer o que eu falei, tentar ele controlar a distância, usando a movimentação para não ficar próximo da grade, usar chute ali na panturrilha e golpear por cima da guarda, contra-atacar esses golpes simples, essa sequência simples do Ryan Spann. Assim eu acho que ele vence. Se ele vier com aquela ideia de sempre, de inovar, de fazer a brincadeira ali, de baixar a guarda, de, enfim, dar golpe que às vezes é mais bonito do que efetivo e tal, ele pode sim perder para o Ryan Spann. O Ryan Spann não é um excelente lutador, mas é um cara perigoso. Ele tem armas que ele pode sim acabar vencendo. Então, se for displicente na trocação, na defesa de quedas, na aproximação, o Ryan Spann pode sim vencer a luta. Então, essa é o vídeo, né? Eu queria trazer aqui a notícia aí também, já alguns detalhes. O favoritismo em si é difícil de decidir. Para mim é uma luta muito parelha. Então, pro palpitão aí, quando tiver, eu vou pensar bem em quem eu vou colocar como favorito. Então, eu não consigo dizer aqui para vocês, porque na minha cabeça é muito parelha essa luta, né? Tudo depende, na minha opinião, da estratégia do Johnny Walker, né? A estratégia do Ryan Spann é meio clara. Quando ele pega os caras da trocação, ele começa assim a querer grudar. E como o Johnny Walker não é um cara conhecido pela luta agarrada, então deve ser o caminho a ser escolhido pelo Ryan Spann. Então, o que vai definir a luta, na minha opinião, é a estratégia do brasileiro, a estratégia do Johnny Walker, né? O que ele vai buscar fazer? A gente sabe que é a trocação, só que como? Né? O que ele vai fazer exatamente? Vai fazer que nem o Cowboy fez, uma luta mais segura, mais controlada, né? Sem inventar demais? Ou ele vai inventar? Então, aí que fica a minha dúvida, e por isso que eu ainda não sei qual palpite vou dar, vou vendo aí, né? Chegando próximo da luta, as entrevistas, o que ele fala, qual que tá o pensamento dele ali, né? O que ele tá pensando, o que ele tá falando, o que ele tá dizendo que vai agir e tal. Então, pelas entrevistas, pela pesagem, coisas do tipo, a gente consegue tentar tirar essas dúvidas quanto à estratégia e etc. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você acha do casamento dessa luta, quem vence pra você, na sua opinião. Você acha que com tudo que eu mostrei aqui o Ryan Spann realmente oferece perigo ou não? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu tô trazendo mais esse tipo de vídeo, então se vocês gostarem, quiserem que eu traga mais detalhes sobre lutadores, etc, que é meio que o que eu faço para dar os meus palpites, né? Então comecei a trazer mais detalhado. Se vocês quiserem mais desse, comenta aí embaixo. Se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu, falou!